Olá, eu sou Joyce Silvário, seja muito bem-vindo a mais um Café com Versículo. E o versículo de hoje, ele é um verdadeiro transformador de ambientes. Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A gente vive numa época em que se fala muito de ambientes tóxicos, né? Ambientes onde as pessoas gritam com as outras, por exemplo, um ambiente onde o patrão não respeita seus funcionários, ele humilha, ele grita, coloca um espírito de comparação. Nesse ambiente há um espírito de competição, de rivalidade. Ou seja, não é um ambiente onde as pessoas crescem por desenvolvimento. É um ambiente onde machuca as pessoas, é um ambiente onde fere as pessoas. Muitas pessoas, quando saem desses ambientes, as pessoas estão muito debilitadas emocionalmente. As pessoas, muitas dessas pessoas, elas têm que, às vezes pagam caro, né? Um profissional de saúde mental, por quê? Por causa do ambiente. E o versículo de hoje diz que bem-aventurados pacificadores. A palavra também diz, a palavra de Deus diz que Deus abomina aquele que propaga a contenda. Deus abomina aquele que fica fazendo a separação de pessoas. Mas a palavra também diz que Deus chama esses de filho. Quem? Aqueles que propagam a paz, aqueles que unem as pessoas. Eu vou contar, na minha adolescência, eu era um garoto muito simples e, eu não gostava de briga. O que eu estava na escola era para aprender, eu queria me tornar alguém, queria crescer, gostava muito da palavra de Deus, gostava demais das coisas de Deus e, cara, eu era provocado. Então, tinha aqueles capeta, aqueles endemoniado, enviado do inimigo, né, para a sala de aula e provocavam, cara. Às vezes humilhava, botava apelido. Então, assim, e aquele ambiente começou a me transformar no que eu não era. E eu era uma pessoa pacificadora, porque eu não gostava de briga, eu gostava de conversar com as pessoas, eu gostava de estudar. Eu não tinha o entendimento de que a pessoa que pacifica, a pessoa que propaga a paz, ela é filho de Deus. Eu não tinha esse entendimento. O que eu tinha entendimento é do ditado popular que diz: eu não levo desaforo para casa. E eu, naquele ambiente, eu peguei isso para mim. Eu não levo desaforo para casa. Só que o que eu mais passava era vergonha, era humilhação, porque eu não sabia brigar, eu não tinha tato para brigar, cara. Eu não era um moleque das ruas que sabia brigar. Graças a Deus por isso. Então eu passava vergonha, eu apanhava. E isso me fez refletir, entender que, cara, a minha briga não pode ser com as mãos. A minha briga tem que ser... Eu não posso brigar com esses caras com as mãos. Eles sempre vão me vencer. Eu preciso brigar com esses caras na intelectualidade, porque todos eles vão ser burros. Do jeito que eles estão indo. E isso me levou, cara, a entender que
a voltar para o meu chamado, que é gostar da palavra, que é gostar de estudar, que é gostar de ler. Então, assim, hoje eu tenho entendimento de que se você é uma pessoa que une as pessoas, se você é uma pessoa que propaga a paz entre as pessoas, você é chamada filha de Deus. Você é chamado filho de Deus. Então eu quero falar para você aqui sobre algumas coisas. Eu quero falar para você sobre algumas situações que você tem que observar quando você estiver num ambiente. Principalmente se você for uma pessoa pacificadora, porque o pacificador, ele sofre. Ele sofre porque ele não luta com as armas, com as mesmas armas do inimigo. As armas dele é diferente. Então, eu falo para você eu vou te passar aqui algumas ações que você tem que fazer quando você estiver num ambiente hostil, num ambiente onde que você sofre ali. A primeira situação é você transformar o ambiente. Se você está num ambiente onde você está ali tentando propagar paz, a coisa mais difícil de você fazer é você mudar o ambiente. Você não muda as pessoas. E quando a gente fala de mudar o ambiente, significa mudar as pessoas, e nós não mudamos as pessoas, é muito mais difícil. Num ambiente hostil, outra situação que pode acontecer é você sair desse ambiente e você buscar um ambiente onde te faça crescer. Você precisa buscar ambientes onde a sua personalidade contribua para o reino de Deus. Então, por exemplo, você tem que levar, porque se você ficar num ambiente hostil, esse ambiente vai te adoecer e ele vai começar a colocar no seu coração a raiva, a mágoa, o ressentimento, ele vai machucar seu coração. Então, quando você estiver num ambiente hostil, para você proteger o seu coração, é importante você pensar em buscar ambientes onde a sua personalidade vai ser contribuída para o reino de Deus. Então, você tem que buscar ambientes onde se fala do amor de Deus, onde se fala da palavra de Deus, onde pessoas estão se desenvolvendo, onde pessoas também estão crescendo. E nesse lugar, você vai se sentir mais amada, você vai se sentir mais amado, você vai se sentir mais acolhido. Então, o Café com Versículo de hoje é para você que é uma pessoa que propaga a paz, você é uma pessoa que une as pessoas, mas você sofre, entende? Porque as suas armas é armas de paz, não é arma de briga, não é arma de contenda. Então eu quero dizer para você que, ou se você é uma pessoa que ainda não é uma pessoa pacificadora, você ainda luta com as próprias mãos, você é uma pessoa que não aprendeu as armas espirituais para se tornar uma pessoa pacificadora. Se o Café com Versículo de hoje te ajudou, se te fez a pensar em se tornar uma pessoa pacificadora, uma pessoa que propaga a paz, deixa aqui nos comentários: eu quero ser um propagador da paz, eu quero ser um pacificador. Eu quero que você compartilhe esse versículo com aquela pessoa que você percebe ou que você conhece. Você, nossa, que pessoa
que tem paz, que pessoa que evita confusão. Compartilha com essa pessoa, porque essa pessoa precisa muito de incentivo. Essa pessoa ela precisa muito de entender que ela é filha de Deus, ela é cuidada por Deus. Deus a protege e Deus quer o melhor para ela. Então o versículo de hoje nos ensina que se você é um propagador da paz e você é chamado filho de Deus, você está muito bem, porque Deus está cuidando de você, Deus está te colocando, te abençoando. Então, compartilha com aquela pessoa que você conhece, que é uma pessoa pacificadora, porque tem pessoas que já nascem assim, né? E isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente que já passou por muitas dificuldades com pessoas, a gente começou a desenvolver outras coisas, né? Para a gente se proteger. Então a gente tem que pedir a Deus para que o Senhor possa tratar o nosso coração, para que a gente possa tirar essas armaduras e permitir que sejamos aquilo que Ele quer que nós possamos ser. Que Deus abençoe e nos vemos no próximo Café com Versículos.